A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Que bom estarmos reunidos aqui mais um domingo para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Vamos já começar o nosso culto fazendo uma oração. Você já sabe que orar é falar com Deus e quando nós oramos, Deus ouve, se inclina para ouvir a nossa oração. E nós já ouvimos aqui também no culto que além de ouvir a nossa oração, Deus responde. Nós aprendemos aqui que lá em Jeremias capítulo 33, versículo 3, diz que Deus responde com coisas grandiosas. Quando nós clamamos, Ele responde com coisas grandes e insondáveis que nós não conhecemos. Ou seja, Ele tem milagres para nós, Ele tem surpresas. Mas nós precisamos orar, clamar. Então vamos lá? Todo mundo junto? Fechem os olhinhos, orem pelo papai, pela mamãe, orem pelo pastor, pela pastora, orem pela nossa igreja, pelos professores, tá bom? Vamos lá? Senhor Deus, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. Senhor, continua abençoando cada lar. Eu venho orar, venho interceder por cada criança. Senhor, continua abençoando, ó Deus, abre as portas de emprego para o que estão precisando. Senhor, abençoa o emprego dos teus servos. Senhor, venho pedir, Senhor, para que o Senhor abençoe este lar com muita paz, alegria, amor, com salvação, Jesus. Senhor, põe as tuas mãos, ó Deus, abençoa a tua igreja, abençoa, Senhor, os pastores da nossa igreja, o nosso ministério. Senhor, continua abençoando as escolas, os professores. Senhor da vitória, peço para que o Senhor continue guardando, livrando de todo mal. Livra, Senhor, das doenças, livra das quedas, ó Deus. Tem misericórdia de cada criança, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora, crianças, cantar uma música? 1, 2, 3. Jesus gosta tanto de mim, de mim, de mim, de mim, sem fim. Eu sei que Ele gosta de mim, a Bíblia diz. Jesus gosta tanto de mim, de mim, de mim, de mim, sem fim, que veio nascer em Belém para me salvar. Jesus gosta tanto de mim, de mim, de mim, de mim, sem fim, que veio morrer numa cruz por mim, para me salvar. Jesus gosta tanto de mim, de mim, de mim, de mim, sem fim, que quer vir no meu coração morar, meu Salvador. Vamos cantar mais uma vez? Vamos lá, vocês já lembraram da música, vocês vão cantar bem forte junto comigo, tá bom? Olha só. 1, 2, 3. Jesus gosta tanto de mim, de mim, de mim, de mim, sem fim. Eu sei que Ele gosta de mim, a Bíblia diz. Jesus gosta tanto de mim, de mim, de mim, de mim, sem fim, que veio nascer em Belém para me salvar. Jesus gosta tanto de mim, de mim, de mim, de mim, sem fim, que veio morrer numa cruz por mim, para me salvar. Jesus gosta tanto de mim, de mim, de mim, de mim, sem fim, que quer vir no meu coração morar, meu Salvador. Glória a Deus. Nunca se esqueça que Jesus gosta muito de você, Ele te ama muito. Ele nasceu em Belém, viveu aqui na terra e morreu pelos nossos pecados porque Ele nos ama muito. Ele ama muito você. Nunca se esqueça que Ele gosta muito, muito, muito de você, tá bom? Olha só, vamos ler o versículo de hoje? O versículo de hoje está lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 8. Vamos lá. Você já sabe que a Bíblia é dividida em duas partes. E o livro de Efésios está na segunda parte. A segunda parte se chama Novo Testamento. Então vamos lá, no livro de Efésios, olha só,
livro de Efésios. Todo mundo pegando a Bíblia, abrindo lá no livro de Efésios. Você já sabe que a Bíblia é a palavra de Deus. E tudo que está escrito aqui na Bíblia é verdade, porque é a palavra de Deus. Então, abra aí no capítulo 5. Capítulo 5, o número maior, né, é o capítulo, olha só, capítulo 5. E o número pequenininho é o versículo, então o versículo 8. Diz assim, ó. Vivam, parte B, tá bom? Vivam como filhos da luz. Vivam como filhos da luz. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Esse já é o versículo 10. Eu li uma parte do 8 e uma parte do 10, tá bom? Eu vou colocar assim no visual para que vocês consigam visualizar melhor, tá bom? Vamos ler juntos? Diz assim, ó. 1, 2, 3. Andai como filhos da luz, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 8 e 10. Vamos lá? De novo. Andai como filhos da luz, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Efésios capítulo 5, versículos 8 e 10. Vamos ver aqui o que Paulo, que escreveu Efésios, está ensinando, está aconselhando, está nos aconselhando. Olha só. Andai como filhos da luz. O que significa esse andai? Andai aqui tem o sentido de viver. Vivam como filhos da luz. Quem são os filhos da luz? Os filhos de Deus. Então nós devemos andar como filhos de Deus, fazendo coisas de filhos de Deus, certo? E ele completa esse pensamento dizendo assim, ó, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Ou seja, fazendo, pensando, vivendo, fazendo coisas que agradam ao Senhor. Você sabe de coisas que agradam ao Senhor. Por exemplo, quando nós obedecemos o papai e a mamãe, isso agrada ao Senhor. Quando nós não reclamamos da comida, quando a gente não reclama do dia que está chuvoso, que está frio, quando a gente não faz cara feia porque não pode sair de casa, ou a gente faz cara feia porque assim acha que está meio entediado, não tem muita coisa para fazer, as escolas ainda estão fechadas, não dá para sair para muitos lugares. A gente fica reclamando. Isso não é agradável ao Senhor, não é verdade? Então Deus se agrada quando nós fazemos coisas boas, coisas que Ele gosta, coisas desses tipos, né? Como não reclamar, não desobedecer, não ser desobediente, não ser mal agradecido com todas as bênçãos que Deus nos concede, não xingar, não falar palavrão. Tudo isso são coisas que agradam ao Senhor, né? Não fazer essas coisas agrada ao Senhor. Então, lembre-se disso. Olha, o que Deus quer de nós? Que nós sejamos como filhos de Deus, andar como filhos de Deus, provando sempre o que é agradável ao Senhor, fazendo a vontade dEle e o agradando. Certo? Onde está escrito? No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 8 e 10, tá bom? Então, ok. Olha só, esse versículo tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje. Eu vou começar já mostrando para vocês o Bruno. Olha que nome bonito, Bruno. Olha o Bruno aqui. O Bruno está fazendo aniversário. Olha só, ele está fazendo 10 anos. Que gostoso fazer 10 anos, né? Olha só, o papai e a mamãe estão preparando uma festa muito legal para ele. Com bolo, com brigadeiros, com doces, com bexigas. Estavam todos muito animados com essa festa, muito animados. O Bruno estava muito ansioso porque viriam alguns amigos deles, primos, tios, tias, o vovô e a vovó. Viriam todos para a festa. Ainda não estava na época de pandemia, então todo mundo podia se reunir nessa festa. Então ele estava muito, muito, muito feliz. E ele estava esperando até os amiguinhos da escola. Ele foi para a escola, mandou convite para todo mundo e eles viriam. Ele estava muito ansioso, querendo saber
que presentes ele iria ganhar. Será que ele ia ganhar aquela bola? Aquele brinquedo que ele pediu para o papai, será que ele ia conseguir? Ele estava muito ansioso, querendo saber. E aí, quando finalmente chegaram os convidados, chegaram os amiguinhos da escola, ele ficou muito feliz e ele ganhou muitos presentes. Ele ficou muito feliz com essa festa. Porque todos nós gostamos de festa, né? É muito bom fazer festa de aniversário, é muito bom fazer festas, não só de aniversário, né? Por exemplo, o Natal, nós nos reunimos para fazer festa no Natal, é bom fazer festa da Páscoa. Nós fazemos festas para diversos motivos, por exemplo, quando nasce alguém, né, na festa do nascimento, ou quando alguém se casa, também é motivo de festa. Há diversas festas e geralmente elas são muito, muito legais, são muito boas e agradam ao Senhor quando nós nos reunimos para fazer o que agrada ao Senhor nas festas. Mas existem algumas festas que as pessoas se reúnem e não fazem coisas que agradam a Deus. Há uma festa, por exemplo, que vocês já ouviram falar, que se chama Carnaval. Essa festa não agrada ao Senhor. As pessoas se reúnem nessas festas e praticam coisas que não agradam a Deus. Então essa não é uma festa legal. Deus não gosta. Há também outra festa que Deus não se agrada, não. Ele não se agrada. Essa festa se chama Halloween. Você já ouviu falar de Halloween? Você sabe quando é comemorado? Você sabe para que serve essa festa? Porque as pessoas se reúnem no dia 31 de outubro para fazer uma festa como essa do Halloween? Não? Então vamos ver isso hoje. Olha só. A festa do Halloween é comemorada no dia 31 de outubro. Já está chegando. As pessoas comemoram essa festa no dia 31 de outubro. E vocês começam a reparar que nas lojas começam a aparecer fantasias com cabeças de abóbora, caveiras, bruxas, morcego, vampiro. São coisas relacionadas ao quê? Relacionadas à morte, à bruxaria, à feitiçaria. São coisas que não estão na Bíblia. Logo, são coisas que não agradam a Deus. Nessa festa, as crianças têm o hábito, crianças e adultos também, de sair de casa em casa pedindo doces e querendo assustar as pessoas. E algumas pessoas levam isso muito a sério nessas festas e preparam assim realmente grandes coisas, grandes festas assim para assustar as pessoas e se caracterizam assim sempre de coisas relacionadas à morte. Essa festa também é chamada de Dia das Bruxas. Então percebam que são coisas que não estão na Bíblia. Logo, não são coisas de filhos da luz. Então, quem vive como filho da luz, provando coisas que agradam ao Senhor, provavelmente não pode fazer as coisas que estão aqui nessa festa, se vestir com esse tipo de fantasia e querer assustar as pessoas, não é verdade? Mas ainda tem algo mais sobre essa festa que nós precisamos aprender e vocês vão ver que realmente desagrada a Deus. Olha só. Há muitos anos atrás, lá na Europa, as pessoas, elas se reuniam no dia 31 de outubro. Elas acreditavam que esse dia era o dia de se reunir para fazer culto aos mortos. Elas acreditavam que tinham que fazer isso, invocar os mortos, fazer fogueiras para os mortos, dançar em volta da fogueira para agradar os mortos. Porque eles acreditavam que nesse dia 31 de outubro os mortos viriam à terra para fazer coisas ruins. Então, se eles fizessem essas coisas, se eles invocassem os mortos, os espíritos dos mortos, se eles fizessem esses tipos de oferendas, acendessem fogueiras, dançassem, até se vestissem se mascarassem, se vestissem de
de alguma coisa que assustasse os mortos, esses mortos não viriam fazer coisas ruins. Então essa festa nasceu há muito tempo atrás, e lá na Europa. Ela nasceu com essa ideia aqui, que as pessoas tinham que fazer isso aqui, tinham que se vestir, tinham que se fantasiar, tinham que fazer fogueiras para os mortos, tinham que invocar os mortos para eles não virem fazer coisas ruins. Eles acreditavam que os mortos, que as almas dos mortos, né, que o espírito dos mortos poderiam ficar vagando na terra. Então, nesse dia, os mortos poderiam vir e atrapalhar a vida deles, fazer coisas ruins, atrapalhar a colheita deles. Então eles fazendo isso, eles queriam agradar esses mortos, para que eles não viessem fazer coisas ruins, e até protegê-los, e até ajudá-los. Então, eles faziam essas coisas. Quando eles faziam? No dia 31 de outubro. Então essa festa nasceu desse dia que era comemorado lá na Europa, quando eles acreditavam que os mortos vinham à terra. E Deus não se agrada disso. Será que essas pessoas que faziam essas coisas, eles acreditavam em Deus? Eles conheciam Deus verdadeiro? Não. Essas pessoas acreditavam, por exemplo, que o sol era um Deus. Eles acreditavam que os mortos influenciavam na colheita, que eles tinham que invocar os mortos. E isso não agradava a Deus. E faziam esses tipos de coisa no dia 31. Acendiam vela aos mortos. Além de dançar, de acender fogueiras, também acendiam vela aos mortos, iam aos cemitérios. Então, o dia 31 de outubro virou uma data de horror, de fazer festas que invocavam o mal, que invocavam os espíritos malignos. E além disso, eles saíam pelas ruas fantasiados, bebendo, viravam uma algazarra nas ruas, sempre assim com essa temática da morte, do ocultismo, fazendo feitiçarias, coisas que eles achavam que tinham que fazer para os mortos, para agradar os mortos, para que os mortos não viessem perturbá-los, né? Os espíritos dos mortos. Então essa data, dia 31 de outubro, há muitos e muitos anos, lá na Europa ficou conhecida assim. Eles faziam isso, como eu disse, porque eles tinham medo. E o medo afasta as pessoas de Deus. O medo não aproxima as pessoas de Deus, afasta, não é verdade? E eles faziam isso por medo, né? O medo afasta as pessoas de Deus e faz eles fazerem outras coisas. Essas pessoas começaram a pensar que os mortos poderiam vir falar com elas. Os espíritos viriam falar com elas, então eles começavam a fazer adivinhações sobre o futuro, falar com os mortos, invocar os mortos para saber como era do outro lado depois da morte. E aí começaram a inventar muitas e muitas coisas e fazer coisas que não agradam a Deus. Esse tipo de coisa não mostra que são filhos da luz, mostra que são filhos das trevas, porque eles estão buscando coisas que não são certas. A Bíblia diz que a adivinhação não é de Deus, que isso não existe, que quem sabe sobre o dia de amanhã é Deus. Mas as pessoas faziam isso porque elas tinham medo. Elas tinham muito medo, por exemplo, que a colheita não desse certo. Eles tinham medo de que o sol não aparecesse, que não chovesse. Eles tinham medo de tudo. Então eles achavam que invocando os mortos eles podiam ter essa ajuda. E, inclusive, invocando para ter respostas dos mortos. E isso acontecia especialmente lá no dia 31 de outubro. Então, o que Deus quer de nós? Olha só, Deus quer que a gente diga não ao Halloween, diga não a essa festa que veio lá de trás, que era uma festa que cultuava os mortos, os espíritos, que invocava os mortos, que se fazia festas para os espíritos. Deus não quer que a gente pratique isso. Deus não quer, diga não ao ocultismo, à invocação dos mortos, à festa de Halloween, a adivinhações. Isso não agrada a Deus. Diga não. O que Deus quer que a gente faça? Que nós andemos como filhos da luz. E nós podemos comemorar muitas festas.
Algumas delas que agradam muito ao Senhor, olha só, são festas que lembram o próprio Jesus, a própria obra de Jesus por nós. Por exemplo, aqui o nascimento de Jesus. Olha aqui, Jesus, nós cantamos aqui na música que ele nasceu em Belém para nos salvar, ele veio nos salvar, ele veio à terra. Isso é um grande motivo de alegria. Então essa festa aqui, o Natal, que lembra o nascimento de Jesus, é muito bem-vinda. Por exemplo, aqui, ó, nós vimos a cruz e aqui os discípulos olhando Jesus indo para o céu. Essa festa aqui nos lembra, por exemplo, a Páscoa. Nós lembramos da morte de Jesus pelos nossos pecados, mas nós lembramos nessa mesma festa que ele não ficou morto, que ele ressuscitou depois de 3 dias e foi morar lá no céu. É isso que Deus quer que a gente lembre, de Deus, de Jesus, da morte dele e ressurreição, para que nós fôssemos salvos dos nossos pecados. É isso que Deus quer de nós. E há outra festa também que Deus se agrada muito. Sabe qual é? Uma festa que acontece no céu todas as vezes que que uma pessoa, aceita Jesus. Sabe o que a Bíblia diz? Que todas as vezes que uma pessoa aceita Jesus, há festa no céu. Olha que festa bonita, Deus recebendo. Todas as pessoas que recebem Jesus em seu coração, crendo que Jesus é o único e suficiente Salvador de sua vida, há uma festa no céu. E o que nós devemos fazer então? Dizer não ao Halloween, celebrar festas que envolvam a vida, que falem de Jesus. E quando você ouvir alguém falando do Halloween, o que você pode fazer? Falar de Jesus. Olha só, você pode falar o seguinte: olha, eu tenho uma festa muito mais especial, muito mais importante do que a festa do Halloween. Esquece isso, deixa eu te falar. O Halloween começou há muitos anos atrás, celebrando a morte, invocando os espíritos do mal. Mas eu tenho uma festa para te mostrar. Jesus nasceu em Belém. Ele veio aqui na terra como filho de Deus, mas ele se fez homem. Para quê? Para viver assim como eu e você, para viver mostrando o reino de Deus. Mas ele precisou morrer, ele quis morrer pelos nossos pecados, porque a Bíblia diz que precisava derramamento de sangue para perdão dos pecados. Então ele quis derramar o sangue dele por mim e por você. Ele diz o seguinte: olha, por causa do seu pecado, você precisava morrer. Mas você não precisa mais morrer. Eu vou morrer no seu lugar. Então Jesus morreu numa cruz em nosso lugar. Mas, como vocês já sabem, ele não continuou morto. Ele ressuscitou ao 3º dia e foi morar lá no céu. Você pode contar isso para aquela pessoa, para aquele amiguinho que vier falar do Halloween para você. Você pode ser um missionário falando de Jesus para essas pessoas, ensinando. E quando você fizer isso, quando você mostrar para a pessoa que ela é pecadora, que ela precisa receber um Salvador, que é Jesus, para morar lá no coração, haverá uma grande festa. E não é a festa do Halloween, é a festa no céu, festa com Deus. Então, lembre-se disso. Está chegando o Halloween, que as pessoas comemoram, mas nós não vamos comemorar porque não é uma festa que agrada a Deus. Não é uma festa que mostra que nós somos filhos da luz. Nós vamos dizer não ao Halloween. Diga não ao Halloween, certo? E sempre, tendo oportunidade, fale qual é a verdadeira festa que Deus se agrada. Aquela festa que mostra Jesus, o sacrifício de Jesus por nós, e a festa que há no céu quando alguém recebe o Senhor como Salvador. Tá bom? Espero que você tenha gostado e entendido o que é Halloween e que a partir de agora você vai dizer não. Tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus. Amém.